Nós caminhamos hoje para encerrar o estudo do capítulo 1 desta parte terceira, que versa sobre as leis morais. O primeiro capítulo, dedicado ao exame da lei divina ou natural, se encerra com duas questões. E nós pretendemos, na manhã de hoje, trabalhar exatamente estas duas questões. A profundidade do que elas contêm, a amplitude do que elas nos oferecem, justifica este aprofundamento. É bem verdade que em algumas semanas, aqui às vezes nos vemos a braços com a tarefa de vencer um número muito maior de questões, até 15, 16, o que torna às vezes a exposição, por mais que nós nos empenhemos, e ela sempre será limitada, dadas as nossas condições pessoais, corrida. Nós tentamos aprofundar, mas não dá. Hoje isto é possível. Dispomos de um tempo que nos assegurará certamente poder versar acerca do que estas duas questões tratam. Nós vamos, então, para aqueles que têm o exemplar do Livro dos Espíritos, aqueles que nos ouvem e veem pelo mecanismo da internet, nós vamos às questões 647 e 648. Kardec, que havia sondado os espíritos acerca da existência de uma lei imutável, acerca da existência de uma lei estabelecida por Deus para que nós possamos avançar, chega ao término desta primeira parte, querendo obter dos espíritos duas informações. Uma, buscando uma síntese, a primeira delas. Eu gostaria de ter uma síntese. E a segunda, demonstrando para os espíritos o seu plano de trabalho. Eu pretendo, a partir de agora, analisar tais e tais pontos. Isto é conforme, está de acordo com o propósito que eu nutro, que é esse de estudar a lei divina. Vamos às questões 647. A partir de hoje também, não é só a transmissão diferenciada pelo celular, aliás é um mecanismo bom, quem sabe na sala de aula nós, os professores, conseguiremos também dar a aula e os alunos nos assistam, porque eles não largam o celular em momento algum, Eu que já tenho um grupo no WhatsApp, um desses aplicativos, e que tem alunos, às vezes eu mando mensagens para eles durante a aula, E eles olham para mim sem graça, porque eu ponho lá, gente, estou em tal ponto. E aí eu vejo que eles vão conferindo, e dão uma risadinha, quer dizer, ele me pegou fazendo outra coisa. Eu já deixo no bolso pré-gravado e mando, antes de entrar na sala de aula. Olha, sou eu que estou aqui, o regime está dando certo, porque parece que eu não estou lá, então o sujeito olha desse tamanho todo. Mas a gente vai inaugurar hoje também uma nova etapa. Eu vou procurar até onde for possível, e isto acredito seja bem fácil agora, em relação às leis morais, é por isso que nós vamos usar essa técnica. Nós vamos sempre, que der o espaço, o tempo, nós vamos à primeira edição do Livro dos Espíritos, para mostrar quais questões que nós estamos abordando, que também foram abordadas naquela edição de 1857, explicando para quem está chegando agora, ou quem não tem essa informação. Uma primeira edição do Livro dos Espíritos, a de 1857, contava com um número menor de questões, substancialmente menor.
Kardec, quando lança a edição que nós temos em mão, faz com que esta edição seja acrescida. Ele já tinha condições de contar com um número melhor e maior de colaboradores, dispunha de uma divulgação que aqueles anos da primeira versão permitiram, e ele então faz, nesta versão que nós estudamos hoje, um acréscimo substancial. Ele muda bastante a forma de abordar a temática. E aqui, então, nós vamos comparar. A primeira das questões diz assim: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Na edição antiga, a questão é a 305, e ele havia perguntado: toda a lei de Deus se acha contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Vocês percebem que é uma pequena mudança redacional. A resposta foi ampliada. Vamos a ela? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Vejam a riqueza da informação contida na resposta que para cada um de nós enaltece uma figura que raramente as pessoas gostam de invocar. Todo mundo é fã incondicional dos seus direitos, mas pouquíssimos querem trabalhar a zona dos deveres. E o dever é, segundo os espíritos, aquela orientação que nos é dada com o propósito de que nos tornemos melhores. Numa página muito rica, inserida no livro Depois da Morte, Leon Denis analisa a questão do dever e nos dá, em relação a este dever, 4 pistas muito claras: o dever para conosco, o dever profissional, o dever social e o dever para com Deus. Para conosco, profissional, social e para com Deus. É evidente que os 2 intermediários dizem respeito à nossa relação com o próximo. E é justamente aí que ela se materializa. No exercício da nossa profissão, já que o trabalho é o que nos torna criaturas partícipes da vida comunitária, e a vida em sociedade. Na micro-sociedade, que constitui o aglomerado de espíritos que jornadeiam por afinidade, positiva ou negativa, vai depender da construção de relacionamentos que fizermos no âmbito da família, até a grande comunidade que é a comunidade universal. Se nós pararmos para pensar, então, a estruturação do dever deve nos fazer questionar, a começar de nós mesmos,
como temos agido conosco mesmos. E Denis nos lança algumas perguntas que talvez ajudem a reflexão. Será que nós nos respeitamos? Se não nos respeitamos, não estamos agindo de maneira correta para conosco mesmos. Mais do que isto, será que nós nos governamos com sabedoria? Será que trilhamos os passos da existência sempre avaliando as consequências dos nossos atos? Porque a doutrina espírita, além de nos trazer as informações sobre os atos, vai questionarmos também os pensamentos. Portanto, eu passo a ter um compromisso muito mais sério. Será que nós empreendemos, continua Leon Denis, sempre o que é útil, digno e belo? Porque se nós buscarmos em Jesus o amar ao próximo como a ti mesmo, significa que para comigo eu preciso adotar alguns cuidados. E estes cuidados longe estão de ser apenas e tão somente os cuidados ligados à aparência, porque espíritos que somos, devemos ter uma preocupação profunda com a essência, porque é a essência que nos levará de volta à vida de onde procedemos. É a maneira como exteriorizarmos em nós as nossas práticas benéficas que seremos bem ou não tão bem recebidos na volta. E tornaremos para onde viemos sem qualquer exceção. Portanto, ao analisarmos este amor para consigo mesmo, pela ótica do dever que nos impõem os espíritos, deva ser a ótica a ser observada, nós somos chamados efetivamente a pensar. Pensar. O que tenho feito em relação a mim mesmo? Quantas vezes me desrespeitei? Quantas vezes deixei de agir com sabedoria? Quantas vezes não fiz o que era útil, digno e belo? Se assim não ajo, fica evidente que nem a mim mesmo estou tendo condições de dirigir. Se eu vou para a vida social, e a primeira maneira como dela nos aproximamos é via a profissão, quando, adquirindo certa dose de conhecimentos, nos dispomos a ser úteis, também aqui a pergunta é séria. Os nossos encargos são cumpridos com exação? Nas tarefas que empreendermos, necessitamos de quem nos vigie ou já é suficiente a nossa maturidade para fazê-las com exatidão no tempo próprio? Nos sobrecarregamos de tal sorte que não conseguimos dar conta do que temos pela frente, ou não sabemos bem distribuir as tarefas que temos, perdendo o dia em ociosidade? Isto é importante, porque na vida profissional nós consumimos inúmeros e preciosos minutos da existência. E o dever para com a sociedade? Trabalhamos pelos demais? Ou fazemos apenas o que a nós diz respeito? Servimos fielmente aos interesses do nosso país?
estamos em ligação com a humanidade. A preocupação do filósofo Leon Denis, nas suas reflexões, é exatamente esta de aprofundar a lição que os Espíritos deixaram. Porque, se nós voltarmos lá, a questão que estamos examinando, há uma advertência. É preciso mostrar aos homens a aplicação que este preceito encerra, sob pena deles deixarem de cumpri-lo como o fazem presentemente. Assim, há para todos nós um compromisso muito sério, na medida em que temos a oportunidade de refletir, não apenas de divulgar as nossas reflexões, mas de exemplificá-las. E aí talvez resida a grande dificuldade que temos. O dever para conosco, para com a profissão, para com a sociedade. Na Asilo ainda há a questão do dever para com Deus. Curiosamente, Leon Denis o faz ser acompanhado, depois de enunciado, de 3 pontinhos, e não o relaciona, não o especifica. Exatamente porque Jesus nos havia dado a pista. Ama a Deus sobre todas as coisas, sim, mas faze isso por intermédio de ti mesmo, valorizando-te a experiência, trabalhando para que ela seja rica, mas materializa essa tua ligação com o próximo que está ao teu lado. Portanto, de que jeito amar a Deus, de que temos vagas notícias e impressões, sem amar o próximo que está ao nosso lado? É por isso que Denis estaciona aí e nos manda ficar atentos à vida de relação, nos manda ficar atento à maneira como na sociedade mais ampla ou mais restrita nos comportamos. O dever. Qual o verdadeiro sentido do dever? É a obrigação moral que todos temos, para conosco mesmos e para com o próximo. Para com Deus também, evidentemente. E onde Ele está presente, não temos dúvidas de dizer que em todos os atos, por mais simples, dos mais simples aos mais elevados. Em dias de crise como os que vivemos, enfrentando dificuldades em relação, por exemplo, ao meio ambiente, que são dificuldades que, por certo, vêm sendo desencadeadas pelas nossas próprias ações, presentemente e no passado, todos temos um dever para com a coletividade. Mas há pessoas que parece que não entendem isto. Basta que a caixa d'água que elas dispõem esteja lotada, ou que a água que nos é fornecida pela maneira de distribuição adotada no Estado chegue, para que a pessoa não se dê conta. E aí então está o banho demorado, ainda a mania inaceitável de se lavar veículos, de se varrer calçadas com a mangueira d'água. Onde está o dever? O que adianta me prostrar diante de Deus dizendo: Senhor, se eu estou privando aquele que está ao meu lado, pelo desperdício que levo a efeito de ter a mesma substância? Coisa simples, porque as pessoas às vezes param e pensam em deveres que talvez não nos sejam entregues, porque se não somos capazes de dar conta do elementar, por que nos atribuiriam coisas mais sérias?
se não somos capazes de pensar que o que nos sobra está fazendo falta para alguém, talvez ainda não tenhamos a maturidade para viver a vida comum. E é preciso estar atentos. Por que então seria tão difícil para nós cumprir o dever? Porque as nossas imperfeições nos conduzem a isto. Nós somos atraídos sempre para os nossos interesses, para os nossos desejos e, consequentemente, quem se entrega aos interesses e desejos não vai pensar em dever. Deixa para depois, ou deixa para outro, ou fica para a próxima. A questão talvez não seja tão simples. Onde está a eventual orientação? Em Jesus, no Evangelho, nesse clarão que nos oferece a espiritualidade, ora, totalmente delineado pelo conhecimento espírita, acerca de como devemos agir. O aguilhão da consciência, escreve Denis, guardião da probidade interior, nos adverte e sustenta, mas, muitas vezes, levados pelas paixões, nós preferimos deixar de lado os deveres. Onde começa e onde termina o dever? Muitos se perguntarão. O dever, diz-nos Denis, principia sempre para cada um de vós do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. No estudo do direito, nós costumamos ilustrar a aula falando acerca exatamente de como se deve entender no primeiro momento a posição do direito. E eu costumo evocar aquela história de Robinson Crusoe, o navegante que após um acidente se vê solitário num lugar em que ele não identifica a presença de ninguém. E ali, então, pode levar a vida como quiser. Não é mais ou menos assim que a gente se sente quando está em casa sozinho? Uns dizem, eu já chego acendendo todas as luzes. Certamente é porque não paga a conta no final do mês, né? Eu já ponho o som no último. Deve ser porque não tem vizinhos, né? Mas eu vou ouvindo tudo, vou ligando tudo, vou fazendo. Às vezes é medo puro, mas a pessoa disfarça, né? Dizendo, eu gosto de alegria. Sim, então entra no escuro mesmo, você já conhece a casa, vai lá direitinho. Não, eu acendo tudo, bagunço tudo. Sou eu mesmo que vou arrumar? Robinson Crusoe, nas narrativas do seu romance, romanceadas, né? Na narrativa desse romance, tem um momento, sofre um momento da limitação, quando chega uma pessoa que vai conviver com ele, nominado de sexta-feira. O direito de cada um termina onde começa o do próximo. Portanto, ao ter que partilhar aquele espaço deserto com outra pessoa, as coisas passam a ser diferentes. A vida a dois é complicadíssima por causa disso. Porque um quer deitar, o outro quer sentar. Um quer almoçar, para o outro talvez seja melhor adiar. E não é fácil sem concessões, sem entendimento. Senão é cada um a sua ilha, vivendo ali como se nada tivesse a dar de satisfação. Em o livro em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, o espírito Lázaro, no ano de 1863, em Paris, traz uma comunicação acerca do dever. O dever é a lei da vida. Na ordem dos sentimentos,
O dever é muito difícil de cumprir-se, escreve-nos ele, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão grande parte das suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Não observado vai nos trazer a chance de nos ajustar. Deus criou todos os homens iguais, inclusive para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus feitos. Voltemos então à questão. Está vendo como dá para a gente refletir um horror? A lei de Deus se acha contida no amor ao próximo, ensinado por Jesus? Sim, porque aí está o dever de todos os homens para com os outros. Os mecanismos para aplicá-los, nós os temos. Se o fazemos ou não, é questão da consciência de cada um de nós. Mas o homem não pode ignorar que os preceitos que lhe são dados e ensinados conduzem a isto. Se retarda, mas como é que eu poderia saber se estou certo? Simples, você passa em revista os seus atos todos os dias. Você, antes de se deitar, ou no momento adequado, revisa o que fez. Se faz, excelente. Porque no dia seguinte, deve, a hora que examinar-se, encontrar superação em algumas coisas. Mas e se eu não encontro? Bom, sugiro que então comece outra vez. Porque o esforço em tornar-se melhor é que nos favorece a evolução. É esta luta que travamos conosco mesmos todos os dias, reexaminando-nos, buscando a correção. Parece difícil, né? Mas evidentemente é. Porque é o nosso progresso, é a nossa evolução. Mas nós sabemos buscar o progresso. Com quanto afinco nós lutamos para obter os bens materiais. Há pessoas que perdem a existência atrás deles, primeiro para obtê-los, e depois a existência inteira para conservá-los, sob os mais diferentes motivos. Mas a pessoa se empenha. Por que nós não podemos fazer o mesmo quando estamos tratando de questões espirituais? É só adotar a mesma regrinha. Vou procurar ser melhor em tais pontos. Anota e confira todo dia, né? Não vale usar a regra da paciência, que essa já é minha, mas você pode pegar outra aí, sei lá, né? Eu vou brigar a existência inteira atrás dela, quem sabe agora para consegui-la, né? Quando eu tiver, quem sabe não perco mais. Mas é um desafio que todos nós somos instados a ter e a bem cumprir. A segunda questão, Kardec vai por um caminho completamente diferente. Agora ele quer o roteiro. Que pensais, diz ele, da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo, aí ele enuncia,
Os espíritos dizem para ele: olha, tudo bem, essa divisão em 10 partes é a lei de Moisés. É da natureza e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida. E o que é essencial? Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Tudo importa ver, o que importa ver é o prisma que você desenvolve. E quais são essas leis? Antes, na primeira edição, ele também havia perguntado. O que diferencia a pergunta é que ele termina assim: estas leis abrangem todas as fases da vida individual e social do homem? E os espíritos, tranquilo, manda bala. Quais são? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Tem uma última: justiça, amor e caridade, que os espíritos dizem é a mais importante. Vejamos as coisas então. Primeiro, a relatividade, né? É uma classificação, então não é absoluta. Mas se nós olharmos a nossa existência, veremos que estas etapas, simultaneamente, algumas, prioritariamente, outras, limitadamente, mais outras, vão ocupando parte da nossa existência. Nós as estudaremos em detalhes, mas é importante que nós nos concentremos. Vamos primeiro então voltar a Moisés, né? Voltar um pouquinho no tempo aí. Todo mundo se lembra, ou já ouviu falar, às vezes não leu, né? Só assistiu ao filme do Decálogo, né? Aquele conjunto de 10 regras que estão lançadas em o Velho Testamento e também na Torá, que o fundamenta, do qual o Velho Testamento é originário, que são as leis que Deus havia dado a Moisés. Vou deixar aqui livre de interpretação, né? Se foi na montanha, no raio, se escreveu na pedra, fica aí para a consciência de cada um. Não vou perder tempo com a perfumaria, eu vou atrás da essência. Vocês se lembram das 10? A gente pode fazer uma prova agora, passar aí a folha, dizer: olha, está aqui os 10 mandamentos. Mas hoje eu sou espírita, Nazil. Sim, mas você foi católico numa anterior, e às vezes até ainda é nessa, né? Passa na porta de uma igreja, fala: me sinto atraído, e entra lá, ajoelha. Não tem problema nenhum. O espiritismo não tem essa conotação de separação religiosa, não tem. O espiritismo fala do espírito, e o espírito progride para Deus. Não está preocupado o caminho que a pessoa faz. Como me dizia Frei Câncio, um amigo franciscano, há mais de, deixa para lá, alguns anos atrás, eu fui lembrar agora, fiquei com vergonha, muitos anos, mas ele dizia assim para mim: olha os dedos da mão. Eu olhava, eu falei assim: está vendo o caminho? Porque eu fui até ele: Frei Câncio, estou experimentando uma sensação horrível, tenho tido problemas ligados à manifestação de espíritos, e eu sempre fui um católico meia boca, né? Muito questionador. Os padres não gostavam da minha presença, diziam que eu perguntava muito, e isso não era bom desde pequeno, ainda bem. Aí fui até ele, falei: eu queria que o senhor me ajudasse. Será que eu optar por esse caminho vai ser, eu vou me equivocar? Ele disse: me dá sua mão. Eu dei a mão e ele disse assim: você está vendo? Deus está aqui. Os caminhos que chegam até Ele, pouco importa, filho. Qualquer um deles que você adote vai estar retido por Deus, e a Ele conduz. Seja bom, é a única coisa que interessa. Que sabedoria, hein? Sair dali. Mas vamos voltar para a prova. Você distraiu, né? Achou que eu não ia perguntar. Não, eu ia voltar na questão da prova, porque imagine que você desencarne hoje
e a coisa seja como a concorrência diz. Aí chegar lá na porta, a concorrência diz, né? Que lá o sujeito chega, uns dizem que você vai dormir. Essa é a concorrência mais tranquila, né? Você vai dormir até o dia do juízo. Não sei por que se explica uma coisa tão besta dessa, mas vai lá. É parte do ensino da concorrência. Vai dormir até o dia, por isso até escreve lá, descanse em paz, né? E o sujeito passa, descansou. A gente costuma dizer, quando vê o espírito do que os outros dizem que está morto, né? Amigo, não confie em nada do que o pessoal está te dizendo aqui não, tá? Você sei que você está meio perturbado, não está entendendo. Eles estão achando que você morreu, mas você não morreu, você está me vendo, eu estou te vendo. Então segue em frente, né? Procura alguém aí que possa te orientar e vai em frente. Se não der jeito, aí volta que a gente conversa. Mas é importante que você localize a informação por aí, porque aqui eu sei dizer onde fica a Batista de Carvalho, a Rodrigues Alves. Agora, onde pega o caminho para a colônia mais próxima? Não me recordo, né? Talvez porque não tenha vindo dela, ou talvez, sei lá, eu não me recordo. Sei da realidade espiritual com a maior tranquilidade do mundo. Por isso, a questão da desencarnação não nos traz nenhum tipo de preocupação. O desencarnar é voltar para casa. O desencarnar é carregar as mãos, de preferência abarrotadas, não dos bens, mas do bem que distribuímos. E aqueles que assim agiram, voltam, vão dispor de um tempo para se reequilibrar, e em breve cuidarão das suas jornadas. O desencarnar é isto. Nós preexistimos a existência, portanto, nós voltaremos para o que e para onde viemos, para o que efetivamente somos. Nunca deixamos de ser espíritos. Mas a concorrência diz que dorme, a outra concorrência diz que você vai ou para um lugar ou para outro, mas para ir tem lá o exame. Chega na porta, o sujeito bate, você, bem, muito bom. Você praticou os 10? E aí, se você não lembra quais foram? Fica complicado, né? É complicado. Vamos voltar nos 10? Mas os 10 reais, tá? Porque tem 10 aí fajuta também. O sujeito andou mexendo nos 10. E mexeu de acordo com a conveniência. De acordo com a conveniência, vocês vão ver. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. E aqui está o primeiro. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Segura essa agora. É o primeiro ainda. Não fareis imagem esculpida. Não, essa parte o nego pulou e cortou. Nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não falei que isso aqui foi mexido? Né? Pensa aí o que você quiser, eu vou ficar quieto, né? De repente vem interdição aqui também. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Isso é uma coisa que, se o sujeito praticasse, não tinha o que falar, porque toda hora, meu Deus, nossa Senhor, por que comigo? Puxa vida, Jesus, coitadinho, é uma vítima, mas antes ele do que Deus, porque como ele não é Deus, agora imagina o sujeito que o toma por Deus. O segundo mandamento jogou fora, porque o dia inteiro, né? Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Era para a época. Curiosamente, a iconografia, quando faz aquele desenho das tábuas de Moisés, é uma coisa interessante, né? Porque a iconografia são chamadas tábuas, mas ela apresenta duas pedras. E duas pedras com um serviço de lapidação fantástica, né? Lembra assim, né? Abauloada
em cima, bem trabalhadinha, né? Não sei como é que elas estão juntadas. Há desenhos que ele aparece segurando uma em cada mão, outras ele aparece, tem até no meio uma dobradiça, que é para fechar, é muito interessante, né? No tempo, veja, e a pessoa acredita nisso, fica ali, nossa, a dobradiça, né? Como é que tinha? A Deus tudo é possível, meu amigo, uma dobradiça surge na história bem depois, né? Como é que vai ter um treco desse, ainda feito na pedra? Não, ele arrumou prego, na hora não precisava, veio aí um dos anjos e ajudou. Olha, começa a fertilidade, né? E o sujeito esquece do que estava ali. Mas a iconografia, quando representa, põe 3 mandamentos de um lado e 7 do outro. O normal seria 5. Há 5. A iconografia leu direitinho, porque os 3 primeiros dizem respeito a Deus. Os outros dizem respeito ao próximo. Por isso são 7. O primeiro deles, e mais elementar, começa na base, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor Deus vos dará. Honrar o pai, honrar a mãe. E não é o honrar da boca para fora, é o respeitá-los. Até porque às vezes são adversários do passado e estão conosco numa ligação momentânea para que nos ajudemos e avancemos. São o estágio primeiro do grande amor que precisaremos desenvolver em relação a todos. Então eu tenho que começar ali, honrando meu pai e minha mãe, honrando, tendo por eles a gratidão, porque se empenharam para que eu aqui estivesse. Não matarás. Que coisa, não matarás. Com tristeza, ontem constatamos a morte de uma criatura num país distante, aos 26 anos, porque reagiu a um estupro. A lei religiosa impõe a morte de alguém que reagiu ao estupro. A família não perdoou, porque ela, para não ser estuprada, esfaqueou. Em 2007, quando esse problema surgiu e as petições pela internet começaram, grupos de juristas do mundo inteiro se ofereceram para ajudar a solução de um problema tão grave. Porque como pode uma mulher submetida a um ato tão vil e que reagiu à agressão ser enforcada quando a lei nos diz não matarás? Nasceu, mas ela matou. Mas e quem a matou? E ela matou por quê? Não cometerás adultério. E aqui não está dito o adultério físico, mas o mental. Não roubarás. Não prestarás falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejarás a mulher do vosso próximo. Não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertençam. Essas regras que constituem o enunciado moral que Moisés apresenta à humanidade, como sintetiza Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2, é de todos os tempos e de todos os países, porque essa lei é algo que nos é inspirado, que trazemos conosco da realidade espiritual, onde damos os primeiros passos no sentido de ser melhores. A observância de tal regra nos faz viver em harmonia em face dos outros. São 10. Poderiam ser 12, 7. Mas Jesus o sintetizou na máxima: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
e todos devemos amar a Deus. Kardec então apresenta as leis e nos convida a refletir sobre elas. A divisão em partes só nos favorece o didatismo. E ao estudá-las daqui para frente, nós veremos como os Espíritos vão explicando as coisas de maneira que entendamos que, por exemplo, adorar não é postar-se de joelhos, que trabalhar é uma obrigação. E quando lemos lá que devemos trabalhar até o limite das nossas forças, talvez nos preocupemos com certas posturas que adotamos. Vai mais, os Espíritos vão nos dizer que a reprodução é o veículo através do qual, o mecanismo através do qual podemos voltar. Daí porque os defensores do celibato, como mecanismo de purificação, descumprem até o dever de gratidão para com seus pais, porque não fossem os seus pais, eles aqui não estariam. Os Espíritos nos falam do dever de conservar, mas também nos falam que a destruição é por vezes necessária. E a imagem que Emmanuel nos cria sobre a tempestade, que à primeira vista nos parece colocar em xeque porque desestabiliza, é lindíssima, porque é através dela que nós voltamos a respirar melhor. As tempestades higienizam o meio ambiente onde estamos. Até a guerra. E quando pararmos lá para estudar, ficaremos estupefatos. Porque sabendo da nossa pequenez evolutiva, os Espíritos tratam de nos esclarecer que a guerra muitas vezes serve de mecanismo para que uma lei logo seguinte apareça, a do progresso. Falam-nos da vida em sociedade, da necessidade de sermos iguais. E os Espíritos vão em pleno século XIX, em que países europeus e não europeus se valiam da mão de obra escrava, inclusive sob a proteção das igrejas, os Espíritos vão nos dizer: todos somos iguais. Não há distinção, não é a epiderme que nos torna superiores a ninguém, mas o caráter, a moral. Vão nos falar da igualdade e da liberdade. Liberdade para fazermos o que não nos fira a consciência. Daí porque devemos respeitar as opções alheias, valorizá-las, respeitá-las, aprender a conviver com elas. Chega de hipocrisia, porque eles terminam dizendo que é na justiça, no amor e na caridade que nós atingimos o ápice, porque ao praticar tais leis, nós demonstramos que estamos amadurecendo, que já estamos preparados para assumir novos desafios na senda evolutiva. Numa síntese muito clara, é a partir do cumprimento de tais leis, entendendo o seu real significado, valorizando a sua presença nas nossas relações, procurando implementá-las em nós mesmos, na maneira como encaramos a vida. Vamos voltar ao dever para consigo, na sociedade, na profissão e depois para com Deus, como nos lembra Denis. É neste cumprimento que talvez nós possamos um dia ver a Deus. Porque Jesus, quando falando aos apóstolos e aquela multidão que o seguia à margem do lago, enunciou que os puros teriam condições de ver e de entender a Deus. Mas quem são os puros?
Até hoje, como nos revelaram os Espíritos nesta primeira parte, da parte terceira que estamos estudando, apenas Jesus foi o Espírito mais puro que esteve conosco. Ninguém, antes dele e depois dele, nos pôde trazer uma lição tão clara. Emmanuel, na parceria com Chico, em 16 de fevereiro de 1959, nos escreve a respeito disso. Cabe-nos, diz ele, lembrar como Jesus via no caminho da vida a conduta a ser adotada para reconhecermos com segurança que, embora na terra, a presença de Deus está em tudo e em todos. Para muita gente, diz-nos Emmanuel, a manjedoura era e é um lugar desprezível. No entanto, para Jesus, a humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala e outras mulheres não têm qualquer valor, a ponto de serem executadas de maneira brutal. Mas, na sua condição de obsidiada, tal como se mostrava na via pública, talvez ainda fosse hoje rejeitada. Mas Jesus viu naquele coração feminino a expressão da dor e converteu-a em mensageira da vida espiritual. Para muita gente, Simão Pedro é o homem rude e inconstante, indigno de maior consideração, mas para Jesus era o espírito atribulado de um pescador semi-analfabeto que o povo desprezava, menosprezava, mas ele o fez em paradigma de fé para todos os séculos. Para muita gente, Judas era o negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, para Jesus era uma alma inquieta, do companheiro que os outros menosprezavam, mas ele lhe estendeu os braços amigos até o fim. E diante da deserção, não teve dúvidas em socorrê-lo. Para muita gente, Saulo de Tarso era o guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, defendia os próprios caprichos. Mas para Jesus, aquele espírito estava atormentado e o procurou pessoalmente para dar-lhe notícias de que dele esperava uma tarefa muito importante. O desafio está aqui. Se purificarmos os nossos corações, se nos tornarmos criaturas preocupadas com os nossos deveres, identificaremos a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador nunca esmorece em criatura alguma. Perceberemos mesmo que a maldade e o crime são apenas o espinheiro e a lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz um dia. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passaremos na terra com uma mensagem incessante de amor. E oxalá possamos, imitando a Jesus, ensinar aqueles que nos rodeiam a converter o charco
em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano, como constatamos facilmente, surgem lírios belíssimos e perfumados, que com a sua pureza exaltam a glória de Deus.